Muito bem. Bom, bem-vindos então a esse nosso programa de práticas de yoga dessas próximas 2 semanas, começando hoje. Muito bem-vindos. É uma satisfação para mim também poder fazer isso e poder contar com a participação de vocês. É algo que eu nunca fiz, né? Então estamos todos participando dessas aulas virtuais, essas aulas online. Eu tenho gostado mais de chamar isso de práticas coletivas do que propriamente de aulas, porque eu não estou vendo vocês, né? Não estou corrigindo. Então, eu prefiro tratar isso mais como uma prática coletiva do que como uma aula. E tudo bem, né? Eu tenho recebido vários relatos, vários comentários de que as coisas têm funcionado aparentemente. Lorena, e hoje a gente vai começar com um tema que é a atenção e a disciplina. Surgiu uma pergunta sobre isso, né? Então não sei se vocês viram, mas surgiu uma pergunta e sobre disciplina eu estava dizendo que esse nosso jeito, essa disciplina que a gente busca nas práticas do yoga, não é essa disciplina militarizada, essa coisa do dever, né? O que a gente busca é uma disciplina de quem desenvolve um interesse, de quem desenvolve uma persistência, né? De quem quer sentir, de quem quer observar o que acontece através de seu corpo, através de suas práticas. No yoga tem duas palavras, que são as palavras que eu gostaria de começar dizendo hoje, que é tapas e abhyasa. Então as duas palavras aparecem nos textos, né, nos Yoga Sutras de Patanjali, onde tapas tem várias interpretações. Alguma delas significa austeridade, mas uma outra interpretação de tapas é a determinação. E tapas literalmente significa aquecimento, calor por fricção. Então uma outra forma de entender tapas é entender essa determinação através de um desejo ardente por aquilo que se busca, né? Então quando a gente se coloca a fazer uma prática, o tipo de atenção que a gente quer desenvolver, o tipo de disciplina que a gente quer desenvolver, é essa disciplina de quem tem um desejo por observar os efeitos e os resultados dessa prática, né? Esse desejo por buscar o que está se propondo ali. Isso é interpretado pela palavra tapas. A palavra abhyasa, que Patanjali coloca também no seu texto, no primeiro capítulo, ele coloca junto com vairagya, desapego. Abhyasa, então, vem no sentido de uma prática persistente, uma prática constante, né? Por quê? Essa constância é importante, porque quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai criando referências, mais a gente vai tendo referência da ideia de onde a gente quer chegar, né? E quanto mais a gente faz a prática de uma forma constante, mais rápido a gente chega em determinados estados, né? Vou dar um exemplo simples. Parece que todo dia que a gente se coloca a fazer a nossa prática de manhã, leva um tempo para que a gente possa realmente entrar naquilo que está sendo feito. Todo dia que a gente vai se colocar na postura de meditação, leva um tempo para que o corpo se ajuste, para que a respiração se ajuste, para que a mente se ajuste. E quanto mais a gente vai fazendo essa prática de uma forma persistente e constante, mais rápido vai ser chegar nesse estado, tá? Esse é um dos objetivos da prática persistente. Bom, eu costumo dar um exemplo, acho que muitos aqui já devem ter ouvido, mas vejo também pessoas novas. O tipo de interesse que a gente quer desenvolver nas nossas práticas do yoga é parecido com aquele interesse de quem assiste a sua série favorita do Netflix, tá? Que tipo de interesse é esse, né? De atenção. Que atenção é essa? É aquela atenção onde você não precisa fazer nenhum esforço. Por quê? Porque você está muito interessado no que acontece, né?
Então a atenção de quem assiste a série favorita do Netflix é uma atenção sem nenhum tipo de esforço, porque existe um total interesse. Esse é o tipo de atenção que a gente quer desenvolver nas nossas práticas, um interesse tão grande por aquilo que acontece, né, dentro do nosso corpo, são tantas coisas acontecendo, né, efeitos, movimentos, sensações, e é esse tipo de atenção que a gente quer procurar desenvolver, tá bom? Não aquela atenção da disciplina, né? Aquela coisa do dever, porque eu preciso, porque é assim que tem que ser, né? Porque eu li no livro, então eu vou fazer assim. Se a gente faz isso dessa forma, mas como uma obrigação, a chance do corpo estar fazendo alguma coisa e a mente estar completamente distraída é muito grande. Bom, então, nessa nossa prática de hoje, a gente vai fazer uma distinção e uma identificação, então, de quais são esses nossos papéis, né? Para a gente poder falar de interesse, de atenção, de disciplina, a gente precisa identificar o nosso papel como fazedores dessa prática, o nosso papel como observadores do que é feito. Nós temos esses dois papéis. O fazedor, por um lado, além de ter a ação, ele tem a intenção por trás da ação, e é ele quem julga e determina, né, quais são os efeitos e os resultados dessas ações. Por outro lado, o observador é apenas contemplação, observação sem julgamento, observação sem discriminação, tá? A gente vai procurar identificar esses nossos dois papéis, reconhecê-los. Os dois papéis são igualmente importantes, são igualmente determinantes, e é justamente a percepção dos dois ao mesmo tempo que faz com que a gente esteja presente, né, naquilo que é feito. E o que há para se observar? Há muita coisa para se observar, tá bom? É isso que a gente vai procurar explorar nessa nossa prática de hoje também. O que há para se observar, né? A gente está falando de coisas concretas, sensações, né, de alongamento, de tônus, de sensação de volume, sensação de peso, como ficam os nossos movimentos respiratórios, como fica o nosso estado mental. Quer dizer, são essas coisas que a gente vai começar observando. Bom, então acho que estamos prontos para começar a nossa prática. Se alguém tiver dúvidas ou perguntas, vai me mandando. Depois eu vou desativar agora os comentários e fico totalmente à disposição para a gente ir tirando essas dúvidas ao longo do dia, tá bom? Porque amanhã é um novo dia e a gente vai seguindo o nosso programa, então não vão deixando as coisas se acumularem. Começamos na nossa postura de meditação. Na nossa não, na sua postura de meditação. Eu faço questão de dizer a sua postura de meditação, porque não é uma postura para ser copiada por alguma ideia, por alguma referência, por alguma coisa que você ache que deva ser copiado por algum padrão. A sua postura de meditação é aquela na qual você possa ficar confortavelmente ereto. E esse confortavelmente pode incluir usar uma almofada, pode incluir qualquer tipo de apoio, pode incluir encostar na parede, pode incluir até mesmo sentar numa cadeira. E essa é a sua postura de meditação hoje. Não significa que ela vai ser assim sempre, né? A gente vai trabalhando com a mobilidade das articulações do quadril, das pernas, alongamentos, coluna. Isso vai fazendo com que a postura ela possa ir se adaptando com o tempo, mas hoje respeite a sua condição. E procure se observar no primeiro momento como esse que faz, no papel do fazedor. Você faz uma postura, você não está em qualquer posição.
você escolheu uma postura meditativa. Então existe uma intenção por trás disso e existe uma ação, você se colocou assim. Existe uma ação para sustentar essa postura, porque se você larga completamente o corpo, essa postura se desmonta. Então, por menor que seja, existe uma ação de sustentação. Existe uma intenção também de se colocar nesse momento com um determinado propósito, o propósito de fazer essa prática. Então, esse que faz é ativo e esse que faz também escolhe estar aqui. E como é essa postura, então? Perceba que você pode começar fazendo alguns ajustes. Então, perceba que ajustes são necessários, faça. Você pode colocar alguns movimentos no quadril, na coluna, no tronco. Vá se acertando, vá se ajustando. Você vai voluntariamente fazendo esses ajustes, que no início são mais grosseiros. Mas vá percebendo que mesmo fora do seu controle, o corpo também se ajusta. O corpo vai buscando o seu ponto de equilíbrio. E no momento onde o corpo encontra o seu ponto de equilíbrio, esse que faz apenas tem o papel de sustentar ativamente a postura. Ativamente porque o corpo é sensível. O corpo não está esquecido na postura de meditação. Ao contrário, você leva a sua atenção para cada parte do corpo. E a gente começa a entrar numa zona de transição entre esse que faz e esse que observa. Quando a gente começa a entrar nesses pontos mais sutis, fica até difícil de saber o que é papel desse que faz e o que é papel desse que observa. Comece a perceber que se observa. Perceber que existe um corpo, uma postura, uma intenção e uma sustentação dessa postura, mas existe algo que observa tudo isso. Que existe uma respiração que acontece, uma respiração que move o corpo, mecanismos que provocam essa respiração, mas que existe algo que observa tudo isso. Que existem os pensamentos, existem as emoções. Esses pensamentos vêm, vão, passam. Algumas vezes engata-se em algum pensamento, depois esse pensamento é largado. Mas existe algo que observa tudo isso. E se existe algo que observa a mente, né? Se existe algo que observa os pensamentos, as emoções, esse algo não é a própria mente. E o que quer que seja esse observador é algo essencial em nós. É aquilo que não muda desde que nascemos,
apesar de todas as outras coisas irem mudando, nossas formas, nosso corpo, nossos papéis, nossas personalidades, tudo isso vai mudando, tudo isso é parte do nosso fazedor. Mas existe algo de essencial que não muda, e esse algo é o observador. O observador percebe o corpo, percebe a respiração, percebe o estado mental. Mas além disso, esse observador não tem limites na capacidade de observação. Percebe o ambiente ao seu redor, os sons, os aromas, a percepção da luz através das pálpebras fechadas, essa sensação de localização no espaço. E tudo isso ao mesmo tempo. E quando se coloca então observador e fazedor no mesmo ponto, no mesmo contato, é o que chamamos de yoga. Quanto tempo você leva para tomar consciência do seu corpo inteiro simultaneamente? Essa pergunta não é óbvia e a resposta também não é. Quanto tempo leva para observar o corpo todo simultaneamente? Não depende do corpo. O corpo está aqui, presente inteiro. Basta você colocar suas mãos e sentir que ele está aqui presente. O que não está presente é essa nossa afinidade com a observação. Então, se afinar com o observador é alguma coisa que pode levar um tempo. Quanto tempo leva? Depende do dia, depende da pessoa, depende do treino. Vamos observar por alguns instantes se essa capacidade de atenção, lembrando daquele tipo de atenção, do interesse, né, de quem busca um desejo por aquilo que é buscado, se com esse tipo de atenção vai ficando mais nítida a sensação do corpo inteiro simultaneamente. Observe. Dizem os textos da tradição do Hatha Yoga, a percepção da ponta dos dedos dos pés, a ponta dos dedos das mãos, até a raiz dos cabelos. Então estamos falando de cada pequena parte do corpo. E sabemos que cada técnica do yoga é feita por algum motivo. Cada técnica é um estímulo para que a gente observe os seus efeitos durante e depois da técnica. E para que a gente faça isso, é preciso conectar a intenção e a ação com a capacidade de observação.
E aí nada é feito mecanicamente, nada é feito automaticamente, nada escapa desse observador. E é assim que a gente vai fazer as técnicas e as posturas de hoje, que são muito simples e que vão nos ajudando a manter esse contato e a buscar o tempo todo identificar o papel do que faz e o papel do que observa. O papel do que faz muda o tempo inteiro, a posição do corpo muda, o tônus muscular muda, o ritmo respiratório muda, o que observa não muda, nunca mudou e não muda durante a prática. Então, com atenção e intenção por trás de cada ação, fazemos Yoga Mudra, apoiando as mãos no chão à frente do corpo, e você vai lentamente flexionando o tronco à frente, como quem leva a testa em direção às mãos, e você faz isso acompanhando passo a passo, com essa capacidade de observação. Perceba que não há pressa para chegar num limite. Você vai encontrando lentamente o limite do seu corpo. E quando encontra esse limite, observe-se durante a execução. O que muda em relação à posição que estava antes, sentado, tronco ereto? É uma outra posição do tronco, a coluna está flexionada. Existem alongamentos acontecendo. E você procura observar ainda simultaneamente o corpo todo. Não é só na postura de meditação, é em cada postura, em cada momento. E acompanhando também o retorno, vá voltando da base até a cabeça. A cabeça é a última que sobe, que se encaixa. Quando volta, observe os efeitos. Fizemos isso por um motivo. O que então Yoga Mudra provoca na sua sensação, na postura de meditação? O que muda? Como é ficar sentado agora? Será que fica mais fácil se sentar ereto? Quais são os efeitos para você? Qual a sua percepção na posição do quadril? Qual a sua percepção na posição da lombar? Algo numa sensação de leveza do corpo? A mão esquerda se apoia no chão ao lado do quadril, leve o braço direito estendido lá para cima. Estenda, cresça, faça como quem se espreguiça. Observe cada passo que muda e faça de fato como um espreguiçar. E vai inclinando então o tronco para o seu lado esquerdo. O braço direito se mantém bem estendido. E se você faz como espreguiçar, você vai sendo orientado pelas suas próprias sensações. No espreguiçar, você vai buscando uma sensação.
E algo parecido é feito durante a prática das posturas. E coloque sua atenção em toda essa extensão da lateral direita alongada do tórax, desde lá de baixo, no contato, na inserção com o quadril, até a parte mais alta. E observe os movimentos respiratórios de um lado e do outro. Aquele que faz apenas mantém a postura, mantém a intenção, mantém o tônus. E aquele que observa vai percebendo tudo o que acontece. Vá voltando o tronco ao centro e depois você volta ao braço direito. As mãos se acomodam, os braços se relaxam. E por um instante você observa os efeitos do que acabou de fazer. Efeitos na posição dos ombros, na sensação dos braços. Continue percebendo ainda os movimentos respiratórios de cada um dos lados e as diferenças que podem aparecer. Fazemos cada técnica por um motivo, cada técnica é um estímulo. Qual o efeito desse estímulo? Quando a gente vai fazendo assim posturas assimétricas, esses efeitos vão ficando mais claros. Então fazemos para o outro lado. Mão direita se apoia, braço esquerdo se eleva, se estende. Fazer como quem espreguiça é uma dica para que não seja feito mecanicamente. Não existe espreguiçar feito mecanicamente. Não existe espreguiçar feito sem intenção pelo efeito. E aí vai inclinando para o seu lado direito, abrindo a lateral esquerda. E você vai buscando sentir cada parte do corpo, cada efeito da postura. Perceba essa interação com os movimentos respiratórios. Volte. Primeiro o tronco ao centro, depois o braço, observe. Então fizemos duas posturas, primeiro Yoga Mudra, observamos seu efeito. Agora fizemos Chakrasana, nessa inclinação lateral, e também observamos seus efeitos. Quanto tempo você leva agora para sentir o seu corpo todo simultaneamente? Será que já há mais disponibilidade? Porque uma parte importante desse nosso trabalho de atenção, de interesse, de disciplina,
inclui o desapego. Quando Patanjali fala de Abhyasa, ele fala junto de Vairagya, o desapego. Como quem quer, então, deixar de lado tudo aquilo que não faz parte desse seu propósito agora, para poder manter a atenção no que é o nosso propósito, é preciso deixar de lado por alguns instantes o que não é. E continuamos nos observando, mas agora deitados de costas. A gente ainda vai ter bastante tempo de trabalhar com a postura de meditação ao longo dessas semanas. E é algo que precisa ser construído para que não seja desconfortável manter-se assim. Então a gente pode muito bem continuar se observando deitados. Mudamos a posição de referência, mas a capacidade de observação não muda. E faça então um espreguiçar livre, onde você se guia e se orienta pelas suas próprias sensações, onde você busca isso que a gente chama de sensação do espreguiçar, que é difícil de definir o que é, mas que ao mesmo tempo todo mundo sabe o que é. Espreguiçar é livre, espreguiçar não tem regra, não tem padrão. Espreguiçar é pessoal, é individual. E quando puder, vai deixando então, de novo, o corpo solto. Solto, mas ao mesmo tempo presente. Então a perna esquerda se flexiona, apoia o pé esquerdo no chão, a perna direita continua estendida. E acompanhando cada passo desse movimento, faça a elevação da perna direita até apontar o calcanhar para o teto. Mas acompanhe cada passo, não faça mecanicamente, perceba a ação muscular enquanto eleva. Quando eleva, aponta o calcanhar lá para o teto, vire os dedos do pé para você e sinta a ação e a atividade enquanto mantém. As mãos seguram atrás da coxa direita e, se for possível, você puxa a perna um pouquinho mais. E observe a ação, o alongamento, a atividade que percorre toda a extensão da perna. Talvez sinta também algo no quadril, na região lombar. Flexione a perna direita e você apoia o tornozelo direito à frente do joelho esquerdo, como quem faz um 4. E aí, segurando ou por trás da coxa esquerda ou à frente do joelho esquerdo, vem aproximando o joelho do peito.
E com isso alongando a lateral da coxa direita, região glútea. Observe onde alonga. Se você vira o joelho esquerdo um pouco mais para fora, intensifica esse alongamento. Não tenha pressa para chegar no seu limite, mas quando chega, observe. Aí, esse que faz só tem o papel de manter. E abre-se espaço para a percepção desse que observa. Volte. Quando volta, deixe as pernas estendidas e compare. Como sente a perna direita, que acabou de ser alongada, em comparação à perna esquerda. E esse papel de comparação também é do observador. Ops, deu uma pausa aqui. Acho que voltou. Então, esse papel de comparação também faz parte do observador. E vamos repetindo. Então, por outro lado, a perna direita flexionada, acompanhando cada passo do movimento, vá se afinando cada vez mais com esse observador. Vai elevando a perna esquerda lá para cima. Perceba cada etapa do movimento. Não faça com pressa, não faça mecanicamente. Quando chega no seu limite, aponte o calcanhar lá para o teto. Os dedos viram para o seu rosto. As mãos seguram atrás da coxa. E se der, você puxa ainda um pouquinho mais a perna em direção a você. E quando encontra o seu limite, observe. E é importante que exista conforto. Se não há conforto, a mente sempre vai se deslocar, se desviar para o desconforto. E a gente não vai poder perceber os efeitos mais sutis da prática. Então, acima de tudo, é necessário conforto, acima de tudo, é necessário respeito pelo limite. Flexione a perna esquerda, apoie na frente do joelho direito e venha então aproximando coxa direita do abdômen. Perceba que há uma acomodação à medida que permanece. Esse limite se desloca, não é alguma coisa fixa. Mas já vá voltando, deixa as pernas estendidas. Cada técnica, então, é um estímulo e observe os efeitos pós-estímulo.
E venha abraçando os dois joelhos. Você pode segurá-los pela frente ou por trás e observe como fica o contato da coluna com o chão. Como fica essa pressão das coxas, do abdômen. Procure não deixar o queixo apontando lá para cima. E perceba tudo o que há para ser percebido e observado, enquanto se mantém assim, em Pavana Muktasana, uma postura simples. Desfaça, vá apoiando a planta dos pés no chão. E como quem quer sentir vértebra por vértebra, vá lentamente, o mais devagar que você puder, tirando o contato do quadril do chão, e aí pouco a pouco você vai elevando o quadril até ficar numa mesma linha entre joelhos e ombros. E com isso você vê que vai tirando pouco a pouco a coluna da base até manter o contato dos ombros, parte do pescoço, cabeça. E se observe nessa postura. A posição do corpo muda, o que muda junto com ela? Um ritmo respiratório novo vai se ajustando, uma nova forma de circulação vai se ajustando, estamos numa postura invertida, a dinâmica respiratória muda, existe uma atividade na musculatura das pernas que sustenta a postura. E esse observador vai acompanhando cada passo, cada etapa, e vá voltando lentamente, percebendo a recolocação de vértebra por vértebra, até tocar com as últimas vértebras, e para isso o abdômen precisa se contrair um pouco e empurrar a região lombar, região sacral, em contato com o chão. E se você abraça novamente os joelhos, Pavana Muktasana, será que fica mais nítida a percepção desse eixo da coluna agora? Será que a gente pode ir criando uma imagem mais completa do nosso corpo? Onde cada postura, cada pequena técnica vai servindo também para nos ensinar a enxergar o corpo. E se você vai afastando os joelhos, as mãos seguram nos tornozelos. Isso muda
suavemente o contato da coluna toda com o chão. Observe o que muda. O que muda está relacionado ao corpo, está relacionado ao que faz. Mas continue observando o tempo todo também o que não muda. O que não muda está relacionado ao observador. E vá deixando então de novo as pernas estendidas. Relaxamos um instante. E o relaxamento é um momento de grande contato com essa capacidade de observação. O relaxamento não é um simples descanso. É um momento onde você coloca máxima atenção. É onde você vai buscar com interesse os efeitos do que você fez até agora, as percepções pequenas de cada técnica no seu corpo. Então o corpo não está largado, abandonado, o corpo está presente, ativo. Você procura senti-lo da ponta dos dedos dos pés, a ponta dos dedos das mãos e até a raiz dos cabelos. E vamos deitando de bruços. O queixo ou a testa no chão, as pernas unidas, peito dos pés no chão. As mãos entrelaçadas, apoiadas sobre o quadril. E numa postura que requer um pouco mais de esforço muscular, a gente vai procurar manter o mesmo tipo de atenção daquelas posturas mais simples. É claro que gestantes não fazem posturas de bruços e continuam então relaxando de costas. Então vá apontando o queixo para frente e depois você vai apontando o queixo lá para cima, eleve o tronco, os braços bem estendidos, cotovelos próximos, como se as mãos fossem deslizando em direção às coxas, peito projetado para frente. Quando encontra o seu limite, se observe na postura. Identifique-se com a sustentação do fazedor e com a contemplação do observador. Volte. Se acomode.
E mais uma vez, repetimos essa variação de Bhujangasana na postura da cobra, mas agora numa execução onde a gente procura se aproximar mais do observador, acompanhar cada passo, mesmo que você tenha que fazer a postura com menos esforço. Então vá fazendo e acompanhando cada etapa, cada passo com a sua capacidade de observação, essa capacidade que não tem limite, mas que para isso precisa ser desenvolvida. Máxima atenção enquanto sustenta a postura. Máxima atenção enquanto vamos voltando. Onde nada escapa à observação, nada é feito automaticamente. Empurre o chão, vá sentando sobre os pés, em Balasana, a testa em direção ao chão. E vá voltando então para sua postura de meditação. Começamos com atenção, interesse, disciplina. Esse foi o nosso primeiro tema. Como quem quer dizer assim que se não houver isso, não adianta nem seguir adiante. Se a gente não observa atentamente, com interesse, se a gente não observa atentamente, com interesse, não faz sentido seguir. Então eu agradeço a participação, a minha recomendação, como sempre, é que você continue se observando na sua postura de meditação por mais alguns minutos. Continue na sua própria prática mais alguns minutos. Eu fico à disposição. Travando. Fico à disposição para dúvidas, comentários e amanhã a gente segue então com o nosso tema. Muito obrigado. Bom dia. Hoje deu pausa, né?